nós aguentamos única e simplesmente pela iniciativa privada, não é? Não, se não fosse a iniciativa privada... QB. Porque de repente quando apareceu uma pandemia a iniciativa privada desapareceu e se não fosse o Estado a salvar toda a gente estava tudo uma desgraça total. Estavam às 6 da tarde no verão, 5 minutos, apanhamos um Uber ou um metro, estamos no Caixo de Sodré em cima do mar a ver o sunset e a beber uma jola. Mas porquê é que nós não conseguimos juntar-nos 3 ou 4 empresas que temos exatamente o mesmo objetivo? Vamos juntamente organizar-nos, pensar, ok, o objetivo é trazer pessoas para Portugal, trazer investimento para Portugal. Porquê não nos organizamos? 2G? Really? 30 minutos de Lisboa? E já estamos a discutir o 6G. Tosh, mas se fores para a Cerdeira, quanto é que tens? Ou seja, é que tu vives nos sítios errados. Exato. Nós aqui no Bitalk temos uma conversa bastante solta, flexível. Você já conhece o Bitalk? Sim, já tenho visto de vez em quando que vocês vão pôr no LinkedIn, que assim uns shirts, depois também de vez em quando também vou vendo o YouTube, etc. Por isso, estou familiarizado. Portanto, a ideia é essa, trazer um bocadinho de valor às pessoas, falar sobre temas interessantes, temas que estejam ligados àquilo que nós fazemos, portanto na área de negócios, de investimento, etc. E também coisas que os convidados fazem. No teu caso, o que é que tu fazes? Como é que tu descreves? Quando alguém te pergunta assim, olá, Sebastião, o que é que tu fazes? Como é que tu consegues responder isso? Isso é uma grande pergunta. Se calhar posso começar por o que é que eu comecei por fazer. Se calhar acho que podia ser interessante. Mas não é tanta forma como tu o dizes, como é que tu sentes quando te pergunto o que é que tu fazes? Faço cenas. É o que eu tenho a responder. Eu tenho tido uma reflexão muito grande ao longo do tempo daquilo que eu faço, mas aquilo que eu percebi que efetivamente eu faço e que eu acho que nós estamos a conseguir fazer em conjunto bem é lançar negócios. Nós temos uma equipa que, apesar de sermos novos, somos bons executors. E já neste momento nós estamos a trabalhar em várias áreas, desde software engineer, recruitment, performance marketing. Temos 3 empresas neste momento que atuam em áreas completamente distintas e o meu trabalho acaba a ser um bocadinho o enabler para que as coisas aconteçam e para que mostre e consigamos acrescentar valor aos nossos clientes. Estás a falar no contexto da Lisbon Tech Guide, não é? Não é bem no conceito. A Lisbon Tech Guide é um dos verticais que nós temos, ou seja, aquilo que nós começámos aqui em 2016 foi a primeira da Code Venture, que nós começámos simplesmente a desenvolver MVPs e para startups, tudo maioritariamente lá fora. Nossa customer base está toda na Suíça, né, da Code Venture. E com o passar do tempo fomos percebendo que efetivamente nós éramos uma empresa muito mais do que só development. Nós conseguimos perceber que efetivamente, potencialmente em Portugal nós não éramos competitivos, mas nós éramos muito bons na parte toda operacional e de gestão daquilo que era a empresa, montar equipas para trabalhar nos projetos para os nossos clientes. E visto que nós trabalhávamos muito com startups, nós pensámos, ok, porquê que não começamos a ajudar os nossos clientes? São na Suíça, que levantam uma seed round de 1 milhão de francos, para Portugal uma seed de 1 milhão de francos? 1 milhão de francos. A piada dos francos. Claro. Dos francos e dos frangos. Porquê é que não os vamos ajudar a montar casas e equipas deles, visto que temos network, sabemos como é que o mercado funciona, sabemos como é que vamos gerir empresas, porque não começamos a fazer isso? E assim nasceu o Lisbon Tech Guide, que hoje em dia tem estado a ser a nossa empresa bandeira dentro do grupo da Code Venture. Mas vocês o que fazem é desenvolvimento, portanto estavas a falar de desenvolvimento de produto, portanto é uma questão, tecnicamente, desenvolver um produto é uma coisa, lançar uma empresa envolve muitas mais coisas para além de desenvolver o produto. Exatamente, ou seja, nós, a The Code Venture é o vertical de desenvolvimento, a Lisbon Tech Guide é o nosso a vertical de operações, recrutamento, gestão de empresas, criação de empresas, etc. E agora temos uma empresa que adicionamos recentemente ao portfólio, que está a ser desenvolvida em conjunto com os amigos, que é Scaling, que estamos muito focados em performance marketing e em aumentar o pipeline de vendas de startups e de scale-ups. Portanto, tentado a ser muito nesta linha, tentar ter várias empresas que consigam acrescentar valor em vários momentos da vida de cada uma de uma startup ou de uma scale-up. Porque é uma startup?
porquê que vocês se especializaram na área das startups? Porque nós quando começámos quando começámos a The Code Venture, eu tinha 22, 23 anos. Ou seja, eu chegar ao pé de, vamos dizer, de uma Sonai e tentar vender um projeto de inovação, ia ser muito complicado. Porquê? Porque não tínhamos network, tínhamos dificuldade de penetração no mercado e nós pensámos assim, ok, então por que não tentar ajudar empreendedores que estejam fora de Portugal, que tenham outro poder de compra, que consigam pagar preços em mercado em Portugal e que nós conseguimos desenvolver um produto inteiro. E começou por aí. Rapidamente mudámos um bocadinho, rapidamente o negócio começou a escalar e nós começámos a desenvolver não só para startups e scale-ups, mas também para fazer corporate innovation, development para corporate innovation. Temos um bocadinho de corporate innovation, mas o foco sempre foi... Mas porquê é que estás a falar em corporate innovation? Estás a falar de desenvolvimento puro e duro. Certo. Sim, no fundo vocês são uma software house, não é? Era uma software house no início, exatamente. Ou seja, o corporate innovation aí é mais um chavão, não é? Porque é uma forma diferente de dizer desenvolvimento de software para fazer uma coisa diferente numa empresa grande, não é? Exatamente. Yeah. Aliás, é um termo que nós, olhando um bocadinho tipo para as empresas, as EDPs da vida e não sei o quê, gostam muito de dizer que fazem corporate innovation, não é? Tem departamentos só disso, mas pronto. E ninguém sabe o que é que significa esse corporate innovation. É o que quiser lá pôr. Pronto. Quer dizer, é engraçado como os termos bullshit passam das startups para as empresas estabelecidas, não é? É verdade. Que é sexy, não é? É sexy. Então começam a adotar para nomes também que ninguém sabe bem o que é. Claro. Sim, mas eu reparei, não sei se tu conheces o Roberto da Subvisual, há pouco tempo tivemos também um beat talk com ele e estávamos a falar exatamente sobre isso, sobre o valor que nós conseguimos em Portugal criar equipas de desenvolvimento, né? No caso dele, ele não vendia para a Suíça, mas vendia também para outros mercados que estavam dispostos a pagar mais pelo trabalho, né? Portanto, o que tu estavas a dizer de certa forma é vocês avaliaram o mercado, era uma empresa, uma software house nova, acabada de sair. Como é que tu chegas ao pé de uma empresa corporate grande e vais vender os teus serviços? É muito difícil porque não tens nome, eles estão habituados a trabalhar com outras pessoas, não tens network que traga essa mais-valia e por isso vocês foram pensar, okay, como é que nós podemos entrar no mercado e daí terem identificado as startups. Exatamente. Também era o pessoal jovem, identificam-se mais facilmente com jovens. Exatamente. Portanto, às vezes é importante perceber que nós, começando um negócio que já existia, né? Portanto, software house não é nada de novo, mas a forma como nós abordamos o mercado, nem sexy, mas a forma como nós abordamos o mercado pode ser o diferenciador para nós realmente conseguirmos meter um pé no mercado e criar uma empresa. Portanto, não tem que ser só empresas mega hiper inovadoras com o novo AI de blockchain e computer vision que podem construir coisas no mercado, né? E essa também foi sempre uma coisa que nós procuramos muito nos negócios que criamos, em determinadas áreas, como trazer valor. E eu achei piada, e estava a falar agora da Subvisual exatamente porque existe aqui alguma relação no vosso percurso. A Subvisual agora trabalha muito com startups, faz muito MVPs, mas o que me chamou a atenção no discurso foi aquilo que tu estavas a dizer de nós não somos apenas uma software house, nós trazemos outro tipo de experiência na criação do negócio, né? Eu lembro que o Roberto também dizia, nós já fizemos apps muitas vezes, já sabemos como é que funciona o marketing, a comunicação, etc. É por aí que tu vês o caminho, é por aí que vocês querem chegar, ou seja, é porque é difícil tornar-te um expert em tudo, não é? Tu não podes dizer, vens aqui e a gente resolve os teus problemas todos. Como é que vês esse desafio? Isso é um desafio engraçado e honestamente eu não quero ser aquela pessoa que tem vários chapéus, porque eu acho que uma pessoa que tem vários chapéus acaba por fazer tudo e não fazer nada, não é? Como nós sabemos. Qual é que vai ser o longo prazo daquilo que nós estamos a fazer nós vamos crescer não só a juntar-nos eventualmente com outras empresas semelhantes que possam, nós damos o kick-off da empresa, montamos um negócio, pomos o negócio a funcionar e depois, ou das duas uma, ou juntamos a uma empresa maior que tenha uma falha, por exemplo, vamos dizer Tech Recruitment, uma empresa que só faça Executive Search e nós fazemos Tech Recruitment, que tenha necessidade em juntar-se e que podemos criar sinergias, temos todo o interesse em juntar-nos as duas empresas e ter acabado ali a nossa contribution e ficar só numa fase de gestão high level daquilo que foi o nosso investimento inicial. Outra coisa que nós
podemos e estamos a equacionar fazer é eventualmente trazer pessoas para dentro de casa que nos possa ajudar a continuar os negócios, mesmo nós não nos juntando com outras empresas. Portanto, não estou à espera de daqui a 5 anos estar eu à frente da Lisbon Tech Guide e da Code Venture, vou estar à frente do grupo de empresas que nós estamos a criar, basicamente. Diz-me uma coisa, porque é que tu vês necessidade ou como é que aparece a necessidade das empresas, por exemplo, na Suíça, terem que ter cá uma empresa? Porquê que querem ter cá uma empresa? Sim. Eu acho que é uma questão um bocadinho de eficiência em termos de custo, não é? Ou seja, podem ter pessoas, mas não abrirem cá a empresa. Esse é um dos grandes verticais que nós trabalhamos, ou seja, como sabe, a maior parte das startups, o custo que têm numa fase inicial é com pessoas, é capital humano. E portanto, ter capital humano na Suíça é obviamente muito mais caro do que em Portugal. Muitas empresas fazem questão efetivamente de ter as próprias entidades legais onde possam contratar as suas pessoas e elas próprias gerirem o dia a dia da empresa. No nosso caso. Mas se eles não estão cá, como é que eles vão gerir o dia a dia? Eu posso lhe dar o exemplo, por exemplo, numa empresa foi a primeira empresa onde eu trabalhei. Tinham pessoas que estavam semana sim, semana não, vinham da Suíça para Portugal para estar com a equipa, tinham um country manager que geria a empresa e que geria o dia a dia, mas muitas das vezes aquilo que nós acabamos por fazer é as pessoas procuram contratar, não querem saber como é que as pessoas estão contratadas ou não em Portugal, então nós acabamos por oferecer uma solução de o termo fancy é Employer of Record, em que basicamente nós gerimos a parte toda contratual, o payrolling, pagamento de ordenados, etc. E no final do mês nós simplesmente enviamos uma fatura tipo, ao cliente com o custo final daquilo. Portanto, esse é um dos approaches que nós acabamos por ter, que os clientes não querem efetivamente ter uma legal entity, nem se querem preocupar como é que vão gerir, nem é bem como é que vão gerir, não se querem preocupar com uma segunda location, ou como é que é a lei laboral em Portugal, precisam de pessoas, precisam de manpower, bola para a frente e precisam de executar. Nós tratamos tudo aquilo que eles não querem tratar, basicamente. Mas as pessoas, essas empresas estrangeiras querem vir para Portugal? Tens notado isso? Isso está a acontecer? Eu graças a Deus não tenho razão de caixa. Nós nos últimos... Não estou a falar necessariamente de vocês em si, na Code Venture e na Tech Guide. Estou a falar em geral se o mercado português, portanto, claramente uma das mais-valias que nós temos, que pode ser visto como uma chatice, né? Porque nós vivemos com os salários que temos, mas a verdade é que eles são competitivos para o talento que nós temos, né? E os programadores que nós temos e de outras áreas, de pessoas que nós temos a trabalhar, são competitivos em termos financeiros, né? Sim, sem dúvida. Comparado com alguns países, não com outros. Se calhar que a Índia, com Ucrânias, provavelmente aí são mais competitivos. Mas temos uma série de fatores que nós consideramos que são extraordinários. Mas a verdade é que nós não vemos um êxodo mundial de empresas a quererem vir para Portugal. E mesmo empresas, por exemplo, há pouco tempo houve um problema com a Cloudflare, sim, né? Deves ter seguido. Portanto, ainda acontece isso. Para já, porque não temos recursos suficientes também para isso, não é? Ou seja, se tu comparares a capacidade de produção de recursos que nós temos com capacidades de produção da Polónia ou da Ucrânia ou da Índia, então se quiseres pôr outro exagero, não temos tantos recursos como isso. Cada vez que abre mais um centro de competências em Portugal, já sabemos que é mais competição interna porque os recursos são os mesmos, não é? Certo. Ou seja, isso é um problema. Isso é efetivamente um problema, mas o que... Nem eu tenho a certeza que o nosso futuro tem a ver com isso, porque repara, tu estás no mercado, no fundo o que estás a chamar coisinhas mais, estás a ser mais fancy, mas na prática o que estás a fazer são serviços de nearshore puro e duro. Portanto, estás a oferecer serviços para empresas estrangeiras, estás a criar equipas na prática
Mas também já tens, no fundo, estás a concorrer um bocado com empresas que já estão estabelecidas e que já estão a fazer esse trabalho há muito tempo. Por outro lado, também já começas a ter algumas empresas com um fator mais tecnológico, como a Remote ou como a Job Deploy, que fazem as coisas de uma forma mais, se calhar, automatizada e, portanto, com o ponto de tecnologia em cima e por aí fora, não é? Eu não gosto de reduzir-me a nearshore. Acho que se quiserem ser pragmáticos e dizer que é nearshore, é um comentário válido, mas eu acho que é um bocadinho retor, porque se nós estivermos a falar de nearshore puro e duro, estamos a comparar-nos com algumas empresas do mercado que todos nós conhecemos. Há muitas empresas diferentes. Há muitas empresas diferentes, eu sei, vocês têm a Lisbon Nearshore, por exemplo. Eu tenho amigos meus que trabalham na Lisbon. E a Lisbon não se compara com esse que tu estavas a falar, querias meter aqui no saco. Não, de todo. Tenho bastante bom feedback, por acaso. Mas, efetivamente, aquilo que... Eu acho que a grande diferença entre o Nearshore e aquilo que nós fazemos, em termos do dia-a-dia, a contribuição, ou o impacto que nós temos na pessoa é completamente diferente. Ou seja... Na pessoa no cliente ou na pessoa no trabalhador? Na pessoa no trabalhador. Eu discordo. Eu não sei quais são os vossos processos, mas, por exemplo, tu que falaste aí na Lisbon e a Sharp, tem um impacto, e se já conheces pessoas que trabalham lá, sabes como é que ele funciona, não é? Exatamente. E era esse, não é por acaso foi considerada uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Sem dúvida. Mas o meu ponto aqui é, em termos daquilo que... Eu quando falo do impacto, existe um envolvimento muito maior de uma empresa que faz nearshoring e tem funcionários, não posso utilizar o termo, ou colaboradores, não se pode utilizar o termo empregados, o impacto que cada uma dessas empresas, como por exemplo a Lisbon tem um envolvimento muito maior em termos de criação de espírito de equipa, etc, para os trabalhadores. Nós, efetivamente, não é que nós não o façamos e não é que nós não estejamos envolvidos, mas a nossa responsabilidade é servir um bocadinho de bridge em termos burocráticos e em termos... É mais uma prestação de serviço do que propriamente gerir uma equipa, é isso? Nós não gerimos o dia-a-dia das pessoas. Nós simplesmente dizem-nos assim, olha, é preciso contratar, é preciso aumentar aquela pessoa, aumenta-se. Não sou eu que decido se a pessoa vai ser aumentada ou não. E aí é que eu acho que acaba por ser um bocadinho diferente do nearshoring puro e duro. Certo, mas eu gostava de abordar o tema que é, eu penso que nós em termos, já que o Tocha levantou a questão, porque é que as empresas não vêm todas para cá, e voltando um bocadinho a isso, eu penso que nós não estamos a explorar suficientemente a oportunidade de trazer as pessoas para cá. Ou seja, nós em termos de IT temos estado a funcionar muito numa ótica de prestar serviços para o exterior, através de precisamente projetos nearshore, através de criação de centros de competência. Estamos a tentar trabalhar o tema usando o facto de termos bons técnicos, temos boas competências e que são comparativamente baratos com aquilo que eles estão habituados a pagar nos seus países, sobretudo nos países europeus mais desenvolvidos. Portanto, não é por acaso estás a trabalhar com a Suíça, não é? Portanto, é um país que... A Suíça é só um exemplo. Trabalhamos com outros, não é? Não, pois, é exatamente isso. Portanto, mas não estás a trabalhar com nenhum país do Sul, muito provavelmente, não é? Portanto, não deves estar a trabalhar com Grécia, nem com Macedónia, nem mesmo com a Itália, não é? Portanto, países mais ricos, aqueles que têm falta de recursos à partida e que estão dispostos a pagar muito por ele. A minha questão um bocadinho diferente é que nós, tendencialmente, queremos que as nossas pessoas também ganhem mais, não é? Portanto, ou seja... porque merecem ganhar mais. Isso não pode ser o nosso fator, não é? Não, o nosso fator não pode ser preço. O nosso fator tem que ser, de facto, qualidade. E por isso é preciso atrair projetos que sejam projetos inovadores, efetivamente, e que tragam conhecimento às pessoas que cá trabalham. Que desafiem também. Que desafiem, porque senão as pessoas às tantas também acabam por se chatear e vão-se embora. E, por outro lado, nós temos que atrair os melhores da Europa. Ou seja, nós temos que atrair, de facto, as pessoas que vêm para cá, não porque seja mais barato, e se calhar até vêm para cá ganhar menos do que ganham na Suíça ou na Suécia ou na Alemanha, mas vêm para cá porque nós oferecemos uma qualidade de vida extraordinária, porque temos um clima espetacular,
porque eles podem ter aqui uma qualidade de vida que nunca vão ter nos países onde estão. Eu, Eu acho que aí, se nós conseguirmos fazer isso e conseguirmos por essa via atrair efetivamente talento toda a Europa, nós vamos conseguir aos poucos criar massa crítica, não é? Massa crítica interna e capacidade de inovação que nos permite então sim termos startups fantásticas e termos projetos fantásticos e podemos começar a dar cartas nesse sentido. Antes disso não vai ser possível. eu vou. E desenvolver o país, como é evidente. Não é? Faz sentido. A experiência que eu tenho e o tipo de empresas com que nós temos estado a trabalhar são empresas que, quando nós começamos a computar aquilo que será o custo, começam a perceber, ok, não é assim tão mais barato do que, por exemplo, se estivéssemos em Espanha ou Itália. Exato. Não é assim tão mais barato. Então, o que é que torna Portugal efetivamente atraente para uma empresa estrangeira? Uma das coisas que eu já disse no início, muito importante, que é a parte do clima. Ou seja, eu tenho empresas com que eu trabalho em que eles não decidiram vir para Portugal e mandarem para cá um project manager ou um product owner. Eles querem vir cá periodicamente. Eu tenho founders a mudarem-se para cá, literalmente. Pois. Em que decidiram, ok, Portugal é um país espetacular. Isso já é muito interessante, estás a ver? Esse é o tipo de empresas que nós gostamos de trabalhar. E temos vários exemplos em que temos founders a viver cá. Uma das coisas que acabam por notar é, ok, principalmente empresas que trabalham entre a Europa e os Estados Unidos, Portugal acaba por ser muito interessante para dar aquela volta de estamos em Lisboa, vamos a Nova Iorque, depois vamos ao centro da Europa ou a Londres, porque temos reuniões com investidores, e acaba por ser uma porta não só para os Estados Unidos, mas também para o Brasil. E por isso os founders gostam muito de vir explorar Portugal como uma nova forma de estar, uma nova forma de viver, e não só ter pessoas em Portugal a trabalhar só porque é mais barato. E eu acho que isso é uma coisa muito relevante, e nós próprios, quando fazemos pitch a empresa chama-se Lisbon Tech Guide, mas nós promovemos Portugal, acabamos por dizer um bocadinho aquilo que é o nosso estilo de vida aqui em Lisboa, que é, acabam às 6 da tarde no verão, 5 minutos, apanhamos um Uber ou um metro, estamos no Caixo de Sodré, em cima do mar, a ver o sunset e a beber uma jola, que eu acho que é uma coisa que há poucos sítios, só eventualmente na Grécia ou Barcelona ou Valência é que poderão ser cidades em que o custo pode ser mais ou menos equiparado e com lifestyle talvez equipara. Sim, mas eles não chegam, aterram no aeroporto e estão a 5 minutos. E 5 minutos do escritório, não é? Claro que sim. É completamente diferente, não é? E nós tentamos muito vender isso e tentamos a puxar. Eu não gosto e eu não gosto mesmo de puxar Portugal só pela parte do custo. Acho que é redutor e limita-nos imenso o nosso crescimento. E o exemplo, por exemplo, da Cloudflare que se passou ano passado, infelizmente é uma realidade que nós todos sabemos que Portugal, nós temos as nossas coisas boas e os nossos defeitos, temos dificuldades burocráticas, é preciso termos pessoas competentes e capazes que consigam ajudar uma empresa estrangeira a desemaranhar-se das teias que existem muitas das vezes nos processos e na burocracia que já está instalada. E nós somos relativamente bons, não vou dizer muito bons, somos relativamente bons a conseguir desembrulhar estas situações todas para ter a certeza que as empresas gostam de estar cá, gostam das pessoas que têm, gostam do estilo de vida que Portugal oferece, gostam da conectividade com o resto do mundo. Pá, imagina tu que nós éramos era tão simples abrir uma empresa em Portugal e começar a operar e tratar tudo pela net, como é, por exemplo, com a Estónia. Vai acontecer. Não é? Pá, os gajos estão muito avançados nesses sistemas. É um país muito pequeno, não é? Mas de facto estão muito mais avançados do que nós. Portanto, ou seja, eles quebraram uma data de barreiras burocráticas, não é? Em que montar qualquer negócio, contratar pessoas, etc., podem fazer tudo à distância. Não precisam de. Agora, nós aqui temos situações em que é preciso assinar papéis. Presencialmente não há hipótese nenhuma. Quer dizer, não podes fazê-lo nem sequer com o cartão de cidadão à distância, muito menos um estrangeiro consegue fazer, não é? Sim, isso é uma coisa ou seja,
eu não acredito. Eu acho que o e-residency, que é uma coisa que supostamente já disseram que até ao final do ano vai estar aprovado. Disseram que gostariam muito que até ao final do ano Pronto. tivesse aprovado. Eu li as palavras com atenção. Pronto, ou isso. Eu não acredito que que o programa, por exemplo, me vai acabar por tirar negócio a mim. Eu acho que isso vai ser um enabler ainda mais. Claro, vai dar mais negócio. Vai dar muito mais visibilidade a Sim, Portugal. sim, tu não estás a ganhar dinheiro à custa da burocracia. Exatamente. Não estou, nem quero. Mal ti, não é? Nem quero, não é? Sim, Nem sim. quero. Sim, a burocracia faz parte, infelizmente, do nosso país e temos que tentar ultrapassá-la da forma como é possível, não é? É o que é. Mas para além disso há outras coisas que nós podemos fazer como próprios intervenientes no ecossistema, não é? Nós falámos aqui de várias coisas, portanto, para não sermos diferenciados através do custo do labor, ok, temos condições de vida boas, existem outros países no mundo que também têm, não é? Portanto, as pessoas quando vão passar férias, os portugueses também têm os seus destinos de férias idílicos, e mesmo noutros países Portugal é uma escolha. Estamos em montes de rankings, fixe, espetacular. A minha questão é, como é que nós realmente potenciamos isto a acontecer? Como é que nós, intervenientes, não somos do Estado, portanto não trabalhamos com leis, como é que nós, empreendedores, nós, pessoas que estão a trabalhar em negócios, pessoas que estão a trabalhar nas empresas privadas, como é que todos nós conseguimos dar um push para criar, não só criar aquela massa crítica que tu estavas a falar há pouco, essa é uma, mas e o resto? Tu há bocado falaste, quando vamos lá fora somos Lisbon Tech Guide, mas vendemos é Portugal, né? Portanto, todas estas ações, como é que nós nos podemos juntar como ecossistema e fazer isto crescer mais rápido? Porque, pelo menos falo de mim, eu não gosto de deixar o ONUS no outro lado e dizer, pronto, quando nós no governo tivermos residency, quando for fácil criar uma empresa e quando tivermos isto e aquilo, tudo vai ser ótimo. Há muitas outras coisas para fazer antes. Qual é o papel que nós temos? O que é que vocês acham? Ideias? É assim, nós... Não, há aqui uma coisa que é muito interessante, que eu ao longo do tempo fui percebendo dos organismos que existem, que supostamente promovem Portugal, como o Turismo de Portugal, o AICEP. Não é por acaso que a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa é uma iniciativa privada, não é uma iniciativa pública, é um organismo privado com utilidade pública, segundo aquilo que eu já consegui perceber. Mas, por exemplo, o AICEP, que é uma organização fundamental na promoção de Portugal, tem um pequenino defeito, é que só promove grandes projetos. E o que é que acontece àquelas empresas que querem vir para Portugal só criar uma operação com 10, 20 pessoas? Não cai no bucket do AICEP, não vai ter o apoio do AICEP. E aí é que nós conseguimos, juntamente com parceiros que nós acabamos por ter lá fora. Mas o AICEP sim já é teu concorrente. O AICEP é meu concorrente de alguma forma. Nesse caso, ainda bem que eles não estão a fazer isso, estou a ocupar esse nicho. Mas no fundo o que tu estás a fazer é exatamente o papel da AICEP para pequenos projetos, não é? Exatamente. Portanto, pois parece que eles um dia sejam grandes. Exato, para que eles cresçam. A questão aí também tem um bocado a ver com a capacidade ou não associativa e de iniciativa das empresas que estão envolvidas nessa área, não é? Que são competidores basicamente, mas podiam-se associar e ter uma ação conjunta, precisamente para promover o país, como tu dizes, não é? Como destino de projetos tecnológicos. Eu vejo, quando olho para o nosso budget de marketing e de sponsorship em eventos e uma série de coisas que nós acabamos por fazer, eu começo a pensar, Paulas, porque é que em Portugal é tão difícil nós conseguimos juntar 2 ou 3 empresas que temos o objeto... Bem, se calhar daqui a um bocado estou a definir aqui um bocado... Estou a criar a definição de cartel, mas pronto. Mas porque é que nós não conseguimos juntar-nos 3 ou 4 empresas que temos exatamente o mesmo objetivo? Vamos juntamente organizar-nos, pensar, ok, o objetivo é trazer pessoas para Portugal, trazer investimento para Portugal.
Porque não nos organizamos, dividimos custos, dizemos, olha, tu ficas neste, vocês ficam com aquele, organizamos, em vez de andarmos a canibalizar uns aos outros. Acho isso uma excelente ideia. Eu acho que Portugal acaba Então, por ter tens muito... um desafio para lançar uma associação. Pá. Eu já tenho tanta coisa no meu pipeline que lançar associações acaba por ser um bocado complicado. Mas eu não vejo com maus olhos e gostava muito que a minha concorrência tivesse abertura, e aliás, alguns deles eu já lhes propus, pá, se quiserem chegar a fazermos uma coisa em conjunto, bora. Mas o individualismo em Portugal em algumas coisas ainda prospera, e isso a mim, que tenho um mindset relativamente novo ou mais à frente, faz-me um bocado de confusão, porque eu acho que sozinhos estamos todos à pesca da mesma coisa e acabamos por tirar valor a nós próprios, em vez de, em conjunto, conseguimos ganhar mais. E não se consegue ganhar escala, não é? Exatamente. Uhum. Eu lembro que havia um projeto na área do turismo, Cola Climber, High Jiffy, havia várias startups que estavam juntas que trabalhavam muito nesse sentido. Por acaso não tenho ideia exatamente como é que está, mas a ideia era essa, eram várias startups da área do turismo, em que os clientes eram os mesmos, as soluções na verdade eram todas diferentes, portanto resolviam problemas diferentes dos clientes, e eles organizavam-se e trocavam leads uns com os outros, e portanto é um bocado nesse sentido que tu estavas a falar, né? Às vezes não é preciso haver uma associação. Embora nesse caso não eram competidores entre si. Certo. Pois. Não é? Eram tem essa complementares. parte, eram Sim, complementares. aqui tens mais, se calhar, o sentido de competição e, portanto, torna-se a coisa mais. Pelo menos, se calhar não podem trocar leads, não é? Mas podem, em termos de objetivos de promoção internacional, não é? Podiam se juntar, porque obviamente aí há ganha-se massa Claro. crítica. Tu não é? tens um exemplo semelhante que é, por exemplo, nos franchises, né? Normalmente, quando tens um franchise num país e a seguir portanto, tens várias pessoas que são donos do franchise em várias cidades, em várias localidades diferentes, mas depois passa uma publicidade na televisão a dizer para tu ires, imagina um franchise de comida, tu ires comer aquela comida àquele franchise. Não diz, vai comer ao de Lisboa ou da Almada. Claro. Na verdade eles estão a fazer publicidade para o grupo todo, e é o que é chamado no franchise a fee de marketing, ou como é que eles chamam. Portanto, cada um paga um pequeno valor para depois ser gasto pelo todo em meios de comunicação mais gerais. Há uma coisa que nós temos sabido fazer bem, que é as promoções a promoção do nosso turismo, não é? E acho que o Turismo Portugal tem feito um excelente trabalho, precisamente um bocado nesse sentido. Quer dizer, o Turismo Portugal não está a publicitar este ou aquele hotel, não é? Esta ou aquela região especificamente. No fundo, quando está a divulgar Portugal e está a ir a concursos, está a ir a feiras, etc., tenta levar o país todo, não é? Portanto, Claro. Aqui é um bocado isso. Nós queremos criar aqui diremos assim, uma capacidade de resposta em termos tecnológicos, não é? Para satisfazer necessidades que possa haver de clientes internacionais e de outros países. Ok, não temos uma entidade pública que o faça, mas podia haver alguém que agarrasse de facto esse protagonismo e publicitasse precisamente isso, não é? Portanto, que é a nossa capacidade em termos de... Podia ser o ICEP, não é? Porque não? Assumir, se calhar competia ao ICEP a tomar essa iniciativa, não é? Mas sem dúvida que é uma frente com uma grande capacidade, com um grande potencial de desenvolvimento, não é? Nós temos em Lisboa, efetivamente, algumas organizações que promovem, como o Invest Lisboa, promove iniciativas e o porquê de investir em Portugal. Agora... Sim, mas tens Lisboa, tens Porto, tens outras zonas do país, não é? Que podem perfeitamente receber projetos desse tipo, não é? Sem dúvida, ou Coimbra, ou Tomar, o que seja, não é por aí. Agora, aquilo que eu vejo é, mesmo estas organizações mais pequenas servem só uma fração do mercado, porque aquilo que nós acabamos por sentir, aquilo que nós acabamos por ver é muitas das empresas que acabam por trabalhar connosco e que decidem vir atrás ou vir para Portugal ter o nosso apoio durante esse processo todo,
acabam por não contactar com nenhuma agência governamental nem com nenhuma associação, porque nós... É verdade, sim. Mas também os desconhecem, não é? Porque é também os desconhecem. E se contactarem, provavelmente não vão obter resposta nenhuma. Aquilo que eu sei... É mais provável. e o contacto é para o info, @. Claro, escuta, quem é que vai contactar o ICEP? Uma empresa dessas? Se eles perguntaram ao ICEP, eles também não sabem responder, não é? Não estão talhados para isso. Então se mandar um e-mail para uma entidade governamental, pior ainda, não é? Portanto... E gostam de ter respostas rápidas, e uma das coisas que nós tentamos puxar sempre muito é rapidamente conseguir ter o cliente engage, ter uma primeira call, explicar o que é que nós temos de fazer, explicar o que é Portugal, explicar o que é que Portugal podem ganhar aqui. És um negócio privado, o Estado não tem chatbots. Lá está, olha, fica aqui um desafio para não sei quem é que no Estado, para os sites do Estado, CTOs do Estado. É pá, meter um chatbotzinho. Já vi que é ter um chatbot ali no portal das finanças, era espetacular. com resposta, com interação até às 4 horas. Exato. A partir das 4 já não há. Não, mas acho que, sem dúvida, vocês estavam a falar agora de turismo, e nós por acaso agora tivemos um break, não é? No nosso negócio, um break fatal, digamos assim, na nossa economia de turismo, por causa da pandemia. Esperemos que não seja fatal. Sim. Infelizmente já é fatal para muitos projetos. Mas pronto, eu queria dizer, fatal no desenvolvimento que nós estávamos a ter, né? E a verdade é que, como toda a gente fala, vem o novo normal, que já não é novo, né? Já é o normal, já estamos há um ano a brincar, estamos há um ano em pandemia, e o turismo vai voltar. E será interessante ver como é que o turismo vai recuperar. Portanto, talvez estejamos todos de acordo que dentro de 5, 10 anos provavelmente os valores estão normais, com o que estavam pré-pandemia, mas nos primeiros anos não vão estar, né? E as pessoas vão ter receio de viajar e etc. Por outro lado, temos esta questão do remoto, que de repente toda a gente pode trabalhar em qualquer lado. Então a minha questão começa tendo para uma coisa que me parece óbvia, que é, ok, temos menos turismo, turistas típicos tradicionais que vão ver as paisagens, temos mais trabalho remoto, mais pessoas, mais equipas a trabalhar descentralizadas. Se calhar nós temos que começar a trazer pessoal qualificado que está a trabalhar, não está de férias, a vir fazer turismo em Portugal. Por que não? E a virem trabalhar em Portugal. A virem fazer turismo de trabalho em Portugal. Uhum. Isso. Eu tenho estado, eu desde dezembro do ano passado até agora, se nós trouxermos para cá 20 pessoas para fazer exatamente isso, estou por baixo. Porque eu estou a trabalhar com empresas que, por acaso, ligadas à área blockchain, que é a empresa toda, do CEO ao... Que estão em remote. Não, que estão a vir para Portugal trabalhar remote. Ok. A empresa toda. Não é uma pessoa, 2 pessoas, a empresa toda. Que está toda a vir para Portugal trabalhar. Mas começa a pensar, é isso que precisamos. Exato, é isso. É muito nesse sentido que eu estou a falar. Portanto, começar a trazer estas pessoas. Isso está efetivamente a acontecer isso. Tenho 3 ou 4 bons exemplos disso que aconteceu agora, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Malta 100% committed com Portugal. Por acaso agora há uns dias estava a participar num debate exatamente sobre turismo, e depois fiquei a pensar naquilo, e realmente eu sinto que poderá ser uma das maiores oportunidades de turismo. Eu chamo de turismo porque o turismo é, no fundo, quando trazemos pessoas de fora, não é? Estamos a fazer turismo, não tem que ser o turismo do pessoal que está a tirar fotografias às estátuas, como os chineses gostam muito. E portanto eu acho que uma oportunidade gigante no turismo desta questão do trabalho, porque nós resolvemos 2 problemas. Primeiro, resolvemos um problema económico que nós temos e criamos uma economia muito mais forte no turismo, e que podemos trazer mais valor, mas também trazemos valor para o país em si, de criarmos comunidades, não é? Uma comunidade que no nosso país é uma comunidade com pessoas com valor, que têm conhecimentos em áreas que podem abarcar muito valor. E conseguimos ser vistos como, estás a fazer uma coisa inovadora ou desenvolver uma coisa qualquer, devias ver em Portugal. Aquilo é tipo um antro. A oportunidade está lá, só que isso não salva o turismo.
repara, o tipo de infraestruturas que tu tens para receber pessoas que vêm por vários dias, poucos dias, ou que estão no hotel durante 3 noites, não é? Portanto, esse tipo de infraestruturas não estão preparadas para oferecer algo interessante a uma pessoa que venha por largo período de tempo, que venha trabalhar para cá, não é? Portanto, no fundo, isso pode ajudar em alguns casos concretos, por exemplo, pode ajudar sem dúvida tudo o que eram projetos de Airbnb, não é? Portanto, e que se pode, sim, os Airbnbs claramente se identificam podem-se logo formular, nisso, não né? é? Claro, é o primeiro. Agora um hotel de 4 a 5 estrelas não se safa com trabalhadores remotos. não é? Mas mesmo assim, Safa-se com os partners que depois vêm cá, os shareholders ricos das empresas vão ficar nesses hotéis de 5 estrelas. Pois, Mas mesmo é, assim- é um tiro longo, muito longo. mas mesmo assim, em termos depois do ponto de vista prático, mesmo funciona. É uma ideia que acaba por funcionar. A questão é, para os Airbnb especificamente, não acaba por ser complicado, porque isto já é agora um bocado de detalhe. Como nós sabemos, um Airbnb não pode virar um contrato de longo termo de habitação. Está bem, cobra o dia, não tem problema nenhum. Certo, mas é que a questão é que depois as pessoas querem ficar a trabalhar de Portugal para fora, querem Sim. a candidatar-se ao residente não habitual e não podem porque ou não compraram uma casa ou não têm um contrato Mas registado isso nas faz parte finanças. daquelas regras Sim, quando vir no mas Air isso- Residency que tu ainda não Isso há lês. de mudar tudo, para não te preocupes por aí. Não, mas até lá, questão não é. temos que salvar É a que tu coisa, tens- não é? Escuta, tu em Portugal, em Lisboa, tiveste muitas casas de Airbnb que passaram para a habitação, por isso simplesmente, durante esse período, não é? Ou seja, quando entramos em confinamento, as rendas em Lisboa baixaram porquê? As rendas em Lisboa baixaram porque houve uma grande oferta para o turismo, deixou de ser para o turismo e foi para a Habitação habitação com própria. contratos curtos, não é? Pois, Sim, porque toda a gente queria depois abrir o Airbnb outra vez. Exatamente. Portanto, epá, esse potencial está lá, não é? Portanto, ou seja, se for um negócio interessante, obviamente que vão abrir, não é? Portanto, e vão para essa área. Portanto, eu não estou a ver que seja por aí. O grande problema está, efetivamente, nos hotéis. Nos hotéis e nos turismos de espaço rural. Mas como é que isso é um etc. problema? É só uma questão de adaptação. Porque, repara, os hotéis já estão localizados nos sítios top turísticos, certo? Portanto, epá, eu como um trabalhador remoto quero vir com a minha família, etc. E quero passar uma semana neste hotel e uma semana noutra. Façam-me uma subscrição de hotéis. Sim, já há quem esteja a fazer isso, de facto. Isso é possível. Só que os custos são diferentes, não é? As receitas são diferentes. É verdade. As receitas são diferentes. Os custos são os mesmos, Mas também o custo de uma noite num hotel em Portugal não se equipara ao custo de uma noite em Nova Iorque, certo? certo? Acho que Bem- estava para pagar a subscrição toda, não? depende do sítio em que seja em Nova Iorque e Exato. depende do sítio que seja no centro de Lisboa, não é? Se Se for calhar, no Ritz, 600, 700 euros à noite, e se calhar neste momento, Nova Iorque. se calhar neste momento podem não variar muito. Não sei como é que está o. Está tudo às moscas em Pois, todo lado. Exatamente. É uma flat fee. Não é. Felizmente ainda não é. O mundo ainda se está a conseguir movimentar. Mas a questão que está em cima da mesa, sem dúvida, como é que nós conseguimos atrair projetos que tenham valor? Porque essa é outra questão. Eu desconfio muito sempre quando se abrem centros de competência em Portugal com centenas de pessoas e aquilo que esses centros de competência vão fazer são competências básicas, não é? Operação, não é? Call center, operação, etc. Que vem só por uma questão de custo, não vem por uma questão de competências. Yeah. Portanto, e hoje estão cá e amanhã mudam-se para outro sítio. Sim. Porque Easy. outro sítio torna-se mais competitivo e eles mudam-se para lá. Eu acho que esses centros de competência não nos interessam muito. Isso não. Eles podem estar porque criam algum emprego, não é? Portanto, mas de facto não trazem valor. Uhum. A médio e longo prazo o valor é muito baixo. Agora, esses tipos que estavas a dizer que se não mudar para cá a empresa toda, não é? Portanto, que estão ligados ao blockchain, etc. Esses são tipos que têm valor, não é? E eles vêm trabalhar para Portugal, eles não são portugueses, vêm trabalhar para Portugal, vão gostar de estar cá, a maior parte deles. Já estão a comprar casas. Já estão a comprar casas, vão cá ficar. Esses gajos hoje estão nessa empresa, mas não vão ficar eternamente nessa empresa, não é? Se calhar alguns daqui a uns meses estão-se a juntar. Não digas isso, que é um negócio. Com mais... Daqui a uns anos, querias dizer? Daqui a uns anos. Mas que se vão juntar com mais não sei quem e vão criar outra empresa e outro projeto. Certo? Percebes? E vão criar mais oportunidade de emprego qualificado. Alguns deles tornam-se founders, outros vão trabalhar, Sim. trazer valor para outras empresas. Ou seja, essa dinâmica
essa dinâmica virtuosa que nós temos que criar, não é? Portanto, e estarmos a negociar com grandes empresas gigantes, a abrir centros de competência em Portugal que não têm grandes competências e que não vão criar competências internas únicas, não é? Que podem facilmente trocar o português que está naquele centro pelo romeno ou não sei o que é que está noutro sítio. Isso de facto não nos traz grande valor. Traz imediato, mas não traz no futuro. E também não tens valor naqueles que dizem: vamos criar aqui um centro de competências de 300 pessoas para desenvolver Artificial Intelligence. Pessoal, nós não temos 300 pessoas para desenvolver Artificial Intelligence. Só se vocês os trouxerem. Certo. E se os trouxerem, aí é interessante. é bom. Sim, Estamos a criar novos contribuintes em Portugal, não é? Yeah. Mas há alguns projetos que trazem pessoas lá de fora. Exatamente. Não é? Criam centros e trazem pessoas e trazem competências dessas. E esses é que nós precisamos, não é? É que mesmo esses centros que fala de mais de call center, que falas, peço desculpa, Ok. de call centers e mais back office, etc, criam trabalho, certo? Tiram muita gente que perdeu o trabalho, seja agora pela pandemia ou por outra razão qualquer, criam um trabalho, mas acabam por também não pagar. É a eterna discussão que existe em Portugal, que é as empresas têm que pagar impostos em Portugal e não sei o quê. Essas empresas acabam por não o fazer, não é? E acaba por ser. Esse é outro tema. Essa é outra conversa, mas repara. Esse é outro Mas tema ainda abordando importante. sobre isso, é assim: há coisas que são muito positivas, não é? Tu tens algumas empresas que criaram call centers em Portugal, de facto, e são call centers a trabalhar para o estrangeiro em línguas que não são a nossa e acabam por dar emprego a imigrantes, Claro. não é? Ou seja, facilitam imenso a integração das pessoas que optaram por viver em Portugal, não é? E que encontraram um emprego na língua deles, não é? Epá, isso de facto facilita imenso a integração desses imigrantes. Portanto, tem esse aspecto positivo, sem dúvida nenhuma. E acho que deve ser acarinhado também por essas razões, não é? Certo. E não só, mesmo certas pessoas, certos perfis que são necessários para gerir um centro como esse que estavas a falar. Estamos a falar de um centro de operações que tem que gerir 2 ou 3 países. Pá, se calhar tem que ter lá 300 pessoas a trabalhar, mas tem que ter várias pessoas a gerir a questão toda, né? A pensar no processo, como fazer as coisas mais eficientemente, etc. Portanto, não é só o pessoal que está lá a atender telefones. Sim, eu só estou a dizer, Tocha, é que mesmo que esse centro não tenha muito valor do ponto de vista Sim, estás a dizer. tecnológico Sim. e possa ser facilmente à mesma desviado para outro país europeu mais barato, não é? O facto dele neste momento existir... Faz um papel neste preciso momento. Exatamente, ele está a criar valor, por exemplo, ao nível da integração desses imigrantes, não é? Acho que isso para nós é bom, não é? Sim, está a trabalhar numa área interessante, que é para não termos imigrantes a virem para cá para irem para a apanha do morango e para as vindimas, etc. Mas que também é importante. Eu não estou a dizer que a indústria não é importante, a indústria é super importante. Epá, mas vêm para cá e não têm controle nenhum. Muitas vezes vivem em armazéns, recebem. Mas que não é o tipo de imigrante que o José está a falar, não é? Sim. Esse é outro tipo. Mas esse é os imigrantes que chamas quando tens esse tipo de coisas para fazer, versus outros imigrantes que podes chamar quando tens outras oportunidades, não é? Dependendo do que tu constróis e do que tens no teu país, Sim, tu constróis a tua economia. E em bom rigor, para nós a imigração é muito importante, não é? Ou seja, nós Vital, não é? trazermos pessoas de fora e sobretudo pessoas que tenham competências. É vital não só para o nosso desenvolvimento, como também inclusive para a nossa demografia, não é? Portanto, Claro. Para mexer a população. Exatamente. Sim. Mas lá está, é importante todos, mas há algumas páginas, alguns caminhos que nós podemos seguir que vão multiplicar o valor que nós temos como país no futuro, né? E esse tipo de tecnologias como blockchain, machine learning, todas essas coisas que agora andam na voga, se nós conseguirmos atrair essas pessoas para virem mesmo para cá e desenvolver esses projetos e depois criar novos projetos, o valor daqui a 20, 30, 40, 50 anos como país é completamente diferente do termos centros de operações, por exemplo. Eu ainda hoje estava a ter uma call com um founder de um projeto bastante grande de blockchain, e ele estava a dizer: eu só espero que Portugal, eu quero que Portugal seja um tech hub, seja daqui a 5, 10, 20, 30 anos, mas um tech hub ao nível de qualquer grande cidade europeia e mundial. Eu não quero que fique uma Silicon Valley ou um São Francisco.
que nós não vemos, não se consegue viver em termos de. Uma pessoa normal não consegue alugar um apartamento, não consegue ter um bom lifestyle, que acaba por ser uma das coisas que também é muito importante para nós, não é? Lisboa, as pessoas que vivem aqui por uma razão, não é? Nós podíamos estar a trabalhar facilmente aquilo que nós fazemos, podíamos estar na Suíça ou em França ou no Reino Unido, mas estamos em Portugal. Porque é que nós não saímos daqui? Porque adoramos o nosso país e adoramos o estilo de vida que nós temos. Sim, mas Portugal não é Lisboa, não é? Portugal não é Lisboa e tu em Portugal tens uma oferta fantástica, por exemplo, no interior do país, para que oferece condições excepcionais. O Estado paga para mudar para o interior do país. Sim, se cá paga pouco, mas acho que não é pelo Estado pagar que as pessoas se vão mudar, não é? Portanto, não é. Se estamos a falar de pessoas qualificadas, aquilo que o Estado possa pagar não tem muita relevância, não é? O que é importante é o apelo para já conhecer e depois ter nessas regiões condições, infraestruturas para que as pessoas possam mudar, não é? Uma das coisas que nós reparámos o ano passado, em abril, maio, ou seja, a meio do confinamento, é que tivemos muita gente que trabalha connosco, que vivia em Lisboa e de repente foi viver, claro, Ericeiras, um bocadinho mais para os lados de Santarém. Começaram a decidir deslocalizar-se do centro de Lisboa porque perceberam também perceberam efetivamente que têm vantagens em viver fora do centro. Claro que Portugal não é só Lisboa, mas o que é facto é que acaba por ser uma bandeira muito importante de Lisboa e Porto internacionalmente, não é? Sim, é num contexto, sobretudo no contexto de metrópoles, não é? Exato. Em que os negócios tecnológicos estão muito concentrados em metrópoles, então se tu falares em Lisboa, tem eventualmente um impacto diferente se falares em Portugal, não é? Não diz, porque é uma entidade mais abstrata, não é? Mas repara, se tu falares em alguns ecossistemas, por exemplo, de inovação em grandes metrópoles europeias, nós nem com o país todo. Sim, ainda nem lá chegamos, não é? Portanto, quanto mais Lisboa. Portanto, e nós temos um país para fazer renascer, não é? Que não é só Lisboa e Porto e a área. E tens esses problemas que é as cidades grandes. E o litoral, não é? As cidades grandes tornam as coisas um pouco desequilibradas, não é? Por exemplo, no nosso caso, nós os dois vivemos fora de Lisboa. Eu vivo a 30 minutos de Lisboa. Eu quando chego a casa, a única internet que eu tenho é 2G. São 30 minutos de Lisboa. Eu não vivo para os lados da Ericeira, vivo para o lado contrário. Sim, mas tu 2G? Really? 30 minutos de Lisboa. E já estamos a discutir o 6G. Mas se fores para a Cerdeira, quanto é que tens? Agora tenho. Agora tens. Mas antes não tinha 60G. 60G. Mas é que é muito baixo, estás a ver? E ainda, por exemplo, às vezes tenho alguma call que tenho que fazer que é mais importante e não quero que tenha falhas na internet, eu tenho que vir a Lisboa fazer a call. Não vale a pena ir mais longe. Eu vivo no centro de Lisboa e na minha rua, no meu prédio, que é numa das ruas principais da Graça, eu tenho ADSL. Ok. Estás melhor que eu. Centro de Lisboa. Yeah. Lá está. Mas as nossas infraestruturas no telecomunicações geral não são más. Portanto, no geral são boas. Não é isso que eu queria dizer. O que eu acho é só interessante. Vocês é que vivem nos sítios errados. Exato. Mas isso. O melhor é mudar-se mesmo para o interior, onde há melhores condições de internet. Estão à vontade. Sem dúvida. Agora também, eu há pouco tempo deparei-me tive conhecimento de uma situação que é alguém que se mudou para o interior, foi ao centro de saúde e disseram, mas nós não aceitamos inscrições no centro de saúde porque já não temos médicos de família suficientes, não é? Portanto, ou seja, temos de facto ter as infraestruturas preparadas para isso, as estruturas preparadas para isso, não é só as infraestruturas. Neste caso não estamos a falar de infraestrutura, porque o centro de saúde está lá, não é? Pois não é capital humano, não é? Portanto, ou seja, faz parte de um todo, não é? Tem que ser pensado. Isso é uma das coisas, por acaso, e pegando no exemplo da saúde, uma das perguntas que muitas das vezes me fazem, principalmente as pessoas, os founders, que é, mas vocês têm um sistema de saúde tão bom, é preciso ter seguro de saúde. E eu, imagina, se quiseres ser atendido em tempo útil,
sim, vale a pena ter um seguro de saúde. Portanto, lá está, a falta de capital. Temos a infraestrutura, depois não temos ninguém para dar suporte e para dar seguimento ao processo, acabamos por ter um problema. Isso é bom. Mas deixem lá, pessoal, os gajos nos Estados Unidos também não têm seguros de saúde e tem lá montes de gente em Silicon Valley. Eles, coitados, nem eletricidade tem, não é? Agora aparece não sei quantos milhões de pessoas sem eletricidade. Há tudo, né? E nós realmente, a verdade é, vamos lá pôr as coisas como são, nós fazemos parte da pequena percentagem de topo a nível mundial dos privilegiados, né? Portanto, Portugal é ok, somos a cauda da Europa, mas a Europa já é a cabeça de muita coisa, né? E portanto a cauda da Europa significa que estamos à frente provavelmente 80, 90% da população mundial. Mas isso se calhar é ver pequenino. Não, é ver global. Quando tu estás, é o chamado First World Problems, não é? E portanto, a questão tens que também comparar com o resto do mundo como é que está, não é? E esse fosso, a verdade é que, e nós vimos durante a pandemia, de repente, com uma crise a assolar basicamente toda a economia mundial, nós vimos os ricos a ficarem mais ricos e os pobres a ficarem mais pobres. E a verdade é essa. É verdade. Não há isso é um facto, mas... Aliás, acelerou esse processo. Que é incrível. Sem dúvida, mas a questão é, faz sentido nós continuarmos a pensar, tipo, Portugal... eu percebo essa perspectiva, mas eu não gosto de olhar para perceber que Portugal... mesmo estando na cauda da Europa, está melhor do que o resto do mundo. É tipo... sermos os melhores dos últimos. E isso para mim, eu acho que com a história que nós temos... Não é melhor dos últimos, não é resultado de uma competição, não é? É resultado de contexto histórico. Porque eu acho que na Nigéria há muito mais gente competente do que em Portugal. Já porque eles são muito mais, não é? Portanto, eu sou uma data deles. Exatamente. São quantos? 200? 200 milhões. Portanto, eles vão ter gente muito mais competente que nós. Muito mais gente competente que nós. Acham que com tudo aquilo que o impacto que nós vemos dos portugueses, não só no passado, mas no dia a dia, e falando dos unicórnios portugueses que nós temos, que têm impacto, por exemplo, no OutSystems. A OutSystems só por si como uma empresa espetacular, mas o produto que eles têm e aquilo que se consegue construir em cima cria um valor gigantesco, que é pode ser considerado hidden value, não é? Com o impacto todo que nós portugueses conseguimos criar e já criamos e provamos que conseguimos, faz sentido a tentar comparar-nos com o resto, com o que está por baixo. Eu acho que nós devíamos tentar escalar e mudar um bocado o mindset em Portugal, para para tendencialmente deixarmos de ser a cauda e começar a crescer e começar a pôr-nos ao nível dos nossos pares, não é? Percebi o que estás a dizer, mas são coisas diferentes, não é? Portanto, tu não tens que como é que eu vou dizer isto? Portanto, não há nenhum país que é considerado o país com a melhor qualidade de vida e ganha, ok? Portanto, tu tens vários concursos e toda a gente diz, este país é que é melhor, aquele país é que é melhor. Há coisas que tu não consegues contabilizar, e no nosso caso, no nosso país, nós somos muito isso, ou pelo menos defendemos muito isso, né? Nós dizemos, nós temos boa qualidade de vida, nós temos bom tempo. Como é que isso se mede, né? Bom tempo em comparação com o quê? Posso estar sempre na praia, portanto, estar muito sol é bom tempo? É que se há muito sol não há chuva e as coisas não crescem. Portanto, tudo isso é um bocado subjetivo. E super. O mundo, né? O mundo todo, nós quando olhamos ok, defendemos o nosso país e queremos desenvolver o nosso país, mas a verdade é que existe todo um mundo e temos que ter consciência dele, não é? Tu podes ambicionar a viver cada vez melhor, mas isso não significa que nós não possamos ter a capacidade de analisar o quão privilegiados nós somos, não é? E quais são os caminhos que nós podemos seguir para sermos nós o topo. Nós podemos chegar a uma fase do planeta em que nós somos os maiores e o resto do mundo está todo a arder, não é? Ou podemos chegar a uma fase em que nós, se calhar, não somos tão grandes, mas se calhar o mundo todo está mais nivelado. Certo, eu percebo claramente o comentário do First World Problems. Sim, é o mais fácil de perceber para nós. Repara, acho que esse é um aspecto muito interessante que vocês estão a tocar, porque é assim,
houve este processo que a gente conhece nos últimos anos, que se chama globalização, não é? Uhum. E que não vou defendê-lo nem contestá-lo. Estou a constatar uma situação que houve um processo de globalização e que uma das resultantes desse processo foi a fuga de uma quantidade de indústrias dos países desenvolvidos para os países menos desenvolvidos, especialmente a China, na altura, e outros países do Sudeste Asiático, não é? Portanto, o que levou, efetivamente, que nos últimos anos houvessem centenas de milhões de pessoas que saíram da pobreza, porque se desenvolveram indústrias nesses lados, desenvolveram-se indústrias, competências, etc. A China tornou-se a segunda potência do mundo, não é? Com aspirações a ser a primeira, e tens muitos outros países asiáticos que se tornaram países desenvolvidos, Certo. não é? Mesmo muito mais desenvolvidos, como é o caso das Filipinas, do Vietnã, Malásia e por aí fora. Singapura e etc, não é? E Se bem que Singapura um bocadinho uma exceção também. há sempre exceções de tudo. Agora, isto foi feito à custa de quê? Foi feito, de facto, à custa de uma redução de riqueza e de nível de vida, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, não é? Certo. Ou seja, as pessoas perderam qualidade de vida. A maior parte das pessoas perderam qualidade de vida. Pronto, de certeza que os gajos... A maior parte das pessoas na Europa e Estados Unidos, quer dizer. A maior parte das pessoas na Europa e nos Estados Unidos. E estamos a falar de alguns milhões e milhões de pessoas que perderam qualidade de vida, mas que houve centenas de milhões que ganharam muita qualidade de vida. Ou seja, nós, quando analisamos estes fenómenos, mesmo do ponto de vista económico, temos de ter consciência que eles têm repercussões, não é? Uhum. E essas repercussões que nós tivemos, neste caso concreto, trouxeram bem ao mundo, não é? Porque isso permitiu que houvesse muita gente que não morresse de fome e outros que tivessem ascendido a uma posição social remediada ou boa, não é? E acho que isso também é bom para nós, não é? Porque quando nós olhamos o drama que foi aqui, salvo erro, há 2 anos, com a crise migratória na Europa, não é? Que estava a ser invadida por... Já se tocavam os sinos todos, pá, dos africanos e asiáticos, dos países da Ásia e dos países do Norte de África, que queriam vir viver para a Europa, especialmente lá para a Alemanha, os países do Norte, não é? Ninguém queria ficar em Portugal, pelos vistos. Mesmo com o nosso clima fantástico, os que vinham cá depois fugiam para lá, não é? Epá, eles vinham à procura de quê? Vinham à procura de rendimento. Não vinham à procura de praia, vinham à procura de rendimento. Uhum. Eles desembarcavam na praia, não é? E depois iam à procura de rendimento. Portanto, mesmo para que se evite essas situações, que são situações de ruptura, não é? Nós temos que olhar para os países vizinhos, temos que olhar para o desenvolvimento dos países vizinhos, temos que olhar para o mundo, não é? E apoiar o desenvolvimento do mundo. Portanto, isso significa que não... Isso falamos talvez mais em termos macro, que não devemos ir na conversa de criar novos proteccionismos, não é? Portanto, do ponto de vista económico, etc., que o Trump tentou implementar muito e que também é muito discutido na Europa. Uhum. Portanto, isto para dizer o quê? Epá, nós não podemos deixar de olhar para os outros, temos que olhar para os outros. Isso não minimiza as nossas ambições, não deve minimizar as nossas ambições. Aliás, o meu ponto é exatamente esse. Eu acho que nós temos que olhar, temos que perceber o contexto, mas acho que a nossa ambição é conseguir comparar-nos com o que está acima, não com o que está abaixo. Porque senão, se nós vamos pensar, as coisas que nós vemos a acontecer, e eu vejo nas notícias a quererem que aconteça em Portugal, vai-nos tendencialmente puxar mais para baixo e não efetivamente mais para cima. E depois temos pessoas como nós hoje... Estás-te a referir concretamente? Um exemplo. Nós cada vez mais vemos que Portugal quer prezar pela transparência e pela igualdade, e que somos todos muito preto no branco, e queremos e que as empresas têm que ser transparentes na forma como trabalham. E agora com aquela história que eles querem implementar dos shafts das empresas, em que tínhamos que fazer report de tudo e mais alguma coisa, não é o das faturas, que isso é obrigatório, mas era o da contabilidade total.
vamos passar a ser o único país no mundo inteiro em que as empresas, por iniciativa própria, têm que dizer ao Estado tudo ao detalhe daquilo que fazem. Isto faz sentido? Mas isso é um sintoma de um país pobre. É? Sim. Pronto. E eu acho... Mas aí não estamos... E eu acho que isso é das tais coisas que eu estou a dizer que aparece nas notícias que vão no sentido contrário àquilo que nós devemos estar a fazer. Isso não traz motivação. Isto não traz motivação. Isto não é tentar esconder seja o que for. É um exemplo básico das coisas que queriam fazer. Ter que divulgar a lista toda de clientes. Neste reporting, divulgar a lista toda de clientes, contactos das pessoas, nomes, e-mails, etc. Pois não, eu não conheço esse movimento, estás a dizer. Isto já foi o ano passado, foi antes da pandemia, eles queriam passar isto. Faz algum sentido? As finanças terem acesso a este tipo de... Mas qual é a base disso? Isto vai ao sentido Qual é a base da ideia disso? A base da ideia buscar mais é impostos. que o Estado não tem dinheiro. Não tem dinheiro, vai buscar mais dinheiro. Pronto. Mas isto já tem a ver com as mentes menos criativas que estão a tomar essas decisões, porque há uma forma fácil. Tu olhas para um problema e dizes assim, preciso de dinheiro. Quem é que está envolvido nisto? São estes gajos. Então cobra aos gajos. Portanto, essa é uma forma fácil de olhar para os negócios, não é? E a questão é como olharmos para o país e criarmos uma estratégia em que não tínhamos que ir buscar... Este tipo de estratégias, como por exemplo, há uma coisa, isto não tem nada a ver com Lisbon, não tem nada a ver, são reflexões que eu faço sobre coisas que vou vendo. Por exemplo, os bancos automaticamente fazerem reporte de contas que tenham mais de 50 mil euros no banco. Porquê 50 mil euros e não 1 milhão? Ou porque não 100 ou 200? O governo achar que, ou seja quem for, achar que uma pessoa que tem 50 mil euros é rico e que tem que justificar porque é que tem 50 mil euros. 50 mil euros são trocos. Não para mim, mas para muita gente 50 mil euros são trocos. Mas é um bocado o que o Tocha disse. Isso é sintoma do país pobre, não é? Claro. Portanto, e eu acho que nós, enquanto houver... Mas ninguém se preocupa que o PSI 20 esteja todo na Holanda, não é? Com sede na Holanda e pagar impostos lá. Portanto, mas enquanto continuarmos a reduzir-nos desta forma, nós não vamos conseguir ir para o próximo nível. E aquilo que eu gostava era que houvesse efetivamente, e nós vemos e sabemos que há, não vou fazer publicidade a esses movimentos, mas existem movimentos que efetivamente estão a trabalhar para que estes esquemas ou estas manhas que se estão a criar que deixam de existir, para que nós efetivamente consigamos deixar de ter o mindset de país pobre e passamos a ter o mindset do país que quer ir e que está a trabalhar para ir para o próximo nível, que eu acho que isso é que é a parte importante. Sem dúvida que é super importante e espero que esses movimentos que referes realmente consigam trazer aquilo que nos falta, porque aquilo que nós estamos aqui a discutir é visão. Não temos, sem dúvida. Não temos uma visão para o país, não temos um caminho claro para onde queremos ir, não é? Aliás, a prova disso foi aquela anedótica forma como umas figuras públicas vieram explicar como é que nós íamos usar o dinheiro que vem da União Europeia para apoiar a economia, né? Que é basicamente um bocadinho aqui, ali, portanto é para todo lado. E nós já sabemos o que acontece às empresas quando disparam para todo lado. É o que se chama distribuir o mal pelas aldeias. Exato. Um bocadinho a cada um, para ficarem todos felizes. É porque o que efetivamente acontece em Portugal é nós aguentamos única e simplesmente pela iniciativa privada, não é? Se não fosse a iniciativa privada... QB. Porque de repente quando apareceu uma pandemia a iniciativa privada desapareceu e se não fosse o Estado a salvar toda a gente estava tudo uma desgraça total. E portanto cada um tem o seu papel nos momentos em que tem o seu papel, não é? É verdade. Porque quando era preciso vacinas e quando era preciso máscaras e quando era preciso entubar pessoas, aí de repente os hospitais públicos eram super importantes e é preciso mais investimento no Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde tem de ser mais robusto e temos que ter mais condições. Ou seja, QB, né? Eu percebo a tua visão, acho que deve haver sempre um equilíbrio, porque senão depois acontecem as desgraças e as empresas estão lá para fazer dinheiro e o Estado está lá supostamente para ajudar o país e a população. Pois. Olha, com isto vamos à frigideira. Bora. Aí se a gente começa a falar de política no Bitoque e depois temos que ir à frigideira para arrefecer a coisa. Já conheces como é que funciona? Não. Ok, então é assim, isto é uma frigideira, tem 4 ingredientes. Certo. Vou-te pedir para tirares escolhes o ingrediente que tu quiseres do Bitoque, tiras a pergunta, lês e respondes. É fácil. Mais fácil do que fazer um plano Marshall para Portugal, não é?
São os ingredientes do Bitoque. Portanto, nós temos um ovo, batatas fritas, arroz e um bife. E mesmo assim é preciso escolher, já viste? Podes ler em voz alta. Num mundo perfeito seria mais fácil começar uma empresa em Portugal, não sendo. Será que tens 3 medidas para tomar mais fácil a implementação de uma empresa? Se tiveres, diz-nos quais. Bem, a primeira, que eu acho que é a primeira parte, que eu acho que era a mais importante, é o processo em si. Eu sei que há o balcão Company Inn, que só E a empresa na hora e não sei o quê. certo. E para nós portugueses funciona bem. Criar uma empresa para nós funciona lindamente com chave móvel digital, é espetacular. Mas para o estrangeiro não dá. Requer sempre de nós estarmos sempre ligados a um advogado para fazer esse processo, etc, etc. Ou então, antes do Covid, havia o balcão Capanino que se marcava e ia-se lá, mas pronto. Mas simplificar muito a parte processual, às vezes só para recolher documentos é 1 mês, 2 meses, que demora muito tempo. Portanto, a parte documental é muito importante, simplificar essa primeira parte. Repara, tu consegues abrir uma conta bancária num banco estrangeiro, num banco online, Sim, 5 minutos. não é? Em 5 minutos e é uma conta bancária, não é? É preciso validar tudo, não é? Os dados da pessoa, etc. Sim, não são bem 5 minutos, mas é super rápido. Mas pronto, e não consegues abrir uma empresa em Portugal do estrangeiro, porquê? Pois? Quais tem mais exigências? Porque uma é investida por investidores que querem ter um negócio global e outra é um país. Pois. A segunda medida, eu acho que nós efetivamente temos o dia a dia para uma pessoa que vem para Portugal, o dia a dia de perceber os truques de como é que se gera uma empresa em Portugal. Os truques. Mesmo à tuga. Não, mas eu acho que é mesmo um truque. Só o facto de nós termos que pedir uma fatura com o número de contribuintes é um truque. Yeah. E ter que explicar isso a um americano. Mas tinha uma discussão sobre isso na China, que é uma coisa louca. Pediram uns gajos para meterem a meter o número de contribuinte. Eles, mas está aí o número de contribuinte. Eu, não é o teu, é o meu. Isso não faz sentido nenhum. Mas isso é um truque. Temos que acabar com estas coisinhas, que isto é completamente. Qual o ICEP devia fazer um curso de formação para qualquer estrangeiro que venha para Portugal. Por exemplo. E dar um atestado depois disso. Exato, um certificado do Coursera, uma coisa do género. Exato. E a terceira é porque que eu acho que era importante, que é um bocadinho este mindset, se calhar outra vez um bocadinho de país pobre, é que mesmo uma pessoa que quer abrir uma empresa, independentemente de ser portuguesa ou não, se a empresa vai ser vamos dizer, o trabalho principal dela e essa pessoa é o sócio-gerente, ter que obrigatoriamente pagar-se uma ordenada a ela própria, principalmente estão numa fase inicial, acho que é uma parvoíce, não é? Porque nós precisamos, as pessoas precisam de capital para investir, para conseguir desenvolver o produto, não é para pagar segurança social e IRS. Não, mais, a pessoa pode não receber nada. Pode-se descontar do outro lado. Não. Tu podes não receber nada, mas tens de pagar a segurança social. Sim, exatamente. Certo. Eu acho que aí o Estado devia se inspirar em movimentos como aqui há pouco tempo tivemos a Marta da AWS e estávamos a falar sobre isso, sobre a forma como a AWS dá créditos às startups, né? E diz assim, ok, tu vais criar um produto altamente inovador que precisas de uma data de poder computacional, fixe, a gente dá-te tudo grátis. Porquê? Porque quando tu cresceres vais estar connosco. Claro. O Estado devia olhar da mesma coisa. Ok, tu queres criar uma empresa e vai ser uma empresa espetacular? Ótimo. Durante os primeiros tempos, as primeiras faturações, não sei como, tu vais ter a tua vida facilitada. Não precisas ter toque. É para ter um toque, eu não faturo nem 1 euro. Só 150 euros até atingires o resultado determinado, não pagas impostos. Que normalmente é 20 mil euros, 50 mil euros de faturação, seja o que for, né? É porque é relevante, não é? Principalmente, não falando agora no estrangeiro, mas falando numa pessoa como eu, quando comecei a da Code Venture, nós depositamos o capital social, tentamos angariar os primeiros clientes. O nosso objetivo é que o dinheiro que nós pusemos inicialmente que estique o máximo possível, não é? Se eu chego, tenho que logo pagar a segurança social, tenho que pagar logo o toque, são 300 ou 400 euros por mês, que já tenho custos adicionais
que me podem vir a fazer Tu diferença. querias uma empresa, ainda não tens produto, ainda não Já tens está a nada, perder- já já estás a estás perder dinheiro. E muitas vezes levas meses ou anos a criar produto, não é? Exato, Pois, tens que estar Sem ali. faturar. portanto, acho que isso é. Fica mais uma dica. Acho que isso era uma das coisas que era importante. Muito bem, Sebastião. Olha, acho que sim. São excelentes dicas. Obrigado por teres vindo, por teres tido esta conversa. Obrigado. Obrigado, pessoal, por vocês estarem desse lado. Já sabem, estamos à espera de dicas, comentários, comentem sobre o que nós falámos aqui. Né? Vamos estar também no LinkedIn a responder nos vários certos que vamos colocar desta conversa, exatamente para falarmos e para discutirmos coisas novas. Sebastião, obrigado mais uma vez. Obrigado. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when